Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Super Acadêmico, seu canal aqui de Sociologia, Antropologia, Literatura, Comunicação, Filosofia, certo? Se você gosta desses temas, esse aqui é o seu canal. Não se esqueça de se inscrever no canal se não está inscrito, clique aí no botãozinho vermelho, clique em se inscrever, dê like no vídeo, sempre no início do vídeo logo você dá o like, faça seu comentário e compartilhe o vídeo. Você ainda pode ser um membro do canal, clicando em Seja Membro, e aí você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, certo? Conteúdos exclusivos, coisas que só você sendo membro vai poder ter acesso. Você pode ajudar o canal também clicando no Valeu, certo? Esse botãozinho aí, que é um coração com cifrão, e ajuda o canal com um gorjetinho aqui pro canal. E você pode ser um apoiador do canal através do Apoia-se. É só clicar aí no primeiro link que está na descrição e você pode se tornar, se quiser, um apoiador do canal. E dê uma olhada também, a partir do segundo link da descrição, nos meus livros, certo? Tem muitos livros lá no Clube de Autores, só clicar no segundo link da descrição, que você vai achar todos eles. Livros antigos, novos, certo? Alguns recentes, lançados recentemente, alguns que foram lançados no começo da minha carreira, lá com 20 anos de idade, mas são todos lá, certo? Só clicar no segundo link da descrição, você vai para o Clube de Autores, certo? Vamos ao vídeo! E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Super Acadêmico. Hoje continuando com nossa playlist aqui do livro Historiografia da Revolução Científica, da Francis Mari Alves da Silva, falando aqui do Coiré, Kuhn e Chapin. Hoje a gente vai continuar com o capítulo que está falando do Alexandre Coiré, no subitem chamado Do Legado Internalista de Coireniano. Legado internalista. Bom, de maneira geral, na epistemologia, a noção de internalismo tem a ver com a construção do saber, né, a construção do conhecimento a partir das habilidades, né, da capacidade que tem o pensador de construir o raciocínio, né, a argumentação a partir da ação racional dele, certo? Então você tem o conhecimento, né? Você tem, digamos, a fonte do conhecimento externa, mas a produção do conhecimento é interna. Mas vamos ver aqui o que é esse internalismo coireniano. Os trabalhos de Coiré, sobretudo os já citados, sobre o século XVII, proporcionaram uma nova fase para o entendimento do desenvolvimento científico e, consequentemente, uma nova fase para a história das ciências. Seus estudos sobre a Revolução Científica ressignificaram o entendimento sobre esse fato, sobre o desenvolvimento da ciência e ainda possibilitaram formas alternativas de narrar empreendimento científico-filosófico. Ou empreendimento científico-filosófico. Soava estranho. Bom, então nós já vimos até aqui na playlist que o Coiré ele tenta primeiro superar as chamadas narrativas Whig, que narram a história da ciência apenas como uma espécie de caminho para chegar naquele ponto, um processo progressivo, né? A noção de progresso, sempre avante, sempre melhor. E ele propõe que os erros, né, as tentativas fracassadas de produção do conhecimento científico também têm um valor. Mas também ele chama a atenção da questão dos aspectos contextuais, né? Do contexto sociocultural em que o cientista estava advogando aquela teoria, certo? Apesar dessas contribuições sobre seus trabalhos, bem como os trabalhos do Sartre e Durkheim, foram acusados de fixarem demasiada atenção nos aspectos teórico-conceituais das ciências, deixando de lado as áreas extracientíficas, como a política, a religião, os costumes sociais de um determinado povo em determinada época. Quer dizer, isso pesa uma crítica sobre ele, de deixar de lado isso. Mas bom, teve os pares dele, as pessoas contemporâneas dele, que diziam que é importante esses elementos, né? Os elementos políticos, sociais, religiosos. Assim, seus trabalhos foram taxados de internalistas. Isto é, dependiam
despendiam atenção apenas aos aspectos internos à ciência stricto sensu, desprezando a participação sociocultural na revolução científica. Então vejam, isso vai meio que no contracaminho de uma sociologia do conhecimento, né? Se por um lado Coiré criticava algumas vertentes oriundas da sociologia sob a alegação de que essas vertentes se imputariam sobre o empreendimento científico causas apenas socioculturais, por outro, os trabalhos de Coiré foram acusados de abandonar esses aspectos estudados pela sociologia, ou seja, Coiré foi criticado por excluir de suas narrativas sobre a revolução científica as revoluções socioculturais. Agora, é engraçado que nos outros episódios a gente falou como pensadores como o Merton e o Mannheim, né, mais sociólogos do que filósofos da ciência, eles traziam, mas eram os pares, né, os pares da época em que o Coelho estava atuando, lá nos anos 1920, 1930, essa coisa dos aspectos sociais. Alguns autores, entre eles Thomas Kuhn, que é o do capítulo seguinte, né, afirmam que os trabalhos de Coiré seriam internalistas justamente pelo fato de terem buscado superar aquilo que faltava nos trabalhos Whigs, quer dizer, os trabalhos de narrativas positivas, né, de narrativas de progresso na ciência. Isto é, narrar os aspectos teórico-conceituais da ciência teria sido uma ferramenta estratégica utilizada por Coiré contra a forma presentista de narrar o desenvolvimento científico. Quer dizer, o que está sendo afirmado aqui é que ele ser supostamente internalista servia como uma forma de, estrategicamente, ir contra as narrativas Whig. Então não é que ele ignorasse de fato os elementos socioculturais que influenciavam o cientista lá na época estudada, no século XVII, mas que a construção teórica tinha que ser valorizada justamente porque estava se buscando que o fator relevante da contribuição dos erros, né, das tentativas, e não somente naquilo que deu certo, né, daquilo que se tornou hegemônico, predominante naquela construção teórica. Certo? Então, não sobra tempo, nesse caso, de falar muito, desenvolver muito sobre os aspectos socioculturais, apesar dele ele considerar importante, ele considera importante. Bom, aí tem um destaque aqui, a característica internalista, né, do Coiré, entender a revolução científica como uma ruptura entre uma forma de pensamento antiga e outra, moderna. Daí emergiria um entendimento da revolução científica como uma concepção diferenciada daquela que descrevia o desenvolvimento científico como uma acumulação de trabalhos de grandes gênios, tal como é empreendido nas narrativas Whigs. Certo? Então, uma ruptura. Essa ruptura tendia, né, a ouvir, né, a seguir ou ser influenciado pelo espírito da época, certo? O zeitgeist do momento. Então tinha um aspecto sociocultural, mas que ele não chegou a se aprofundar nisso. Mas justamente porque mas ele admitia a ruptura como parte do processo de avanço científico, né, o erro, o engano, que daí se leva à superação, fica subentendido a questão sociocultural, apesar de ele não ter abordado como os outros pensadores, especialmente os pares dele, mais ligados à sociologia do conhecimento, à sociologia da ciência, abordaram. Uma nova teoria não pode emergir de forma independente das demais teorias já aceitas. Faz parte de um sistema sociocultural. Essas ideias científicas, por mais inovadoras que sejam, devem estabelecer relações, diálogo com a unidade do pensamento mais amplo, teórico e sociocultural, na qual pretende se estabelecer. Certo? Não dá para romper um conjunto de pensamento, uma linha de pensamento, uma linha teórica, sem estar dentro da comunidade que estuda aquela linha teórica. Se relacionam de alguma maneira com o sistema filosófico, sociocultural, econômico, político e religioso. O pensamento científico não se desenvolve no vácuo, certo? No vazio. A revolução científica descrita por Coiré pode ser entendida também como a alteração de todo um conjunto, um sistema ou unidade de pensamento.
quer dizer, a alteração de todo o conjunto, apesar dele ter se concentrado na análise nos aspectos teórico-conceituais. Então aqui, de certo modo, a autora está defendendo que, mesmo que o Coelho fosse realmente mais internalista do que externalista, esse internalismo estaria influenciado pelo ambiente sociocultural. No caso, pensando nesses autores que ele pensou, nos autores lá no século XVII, que trataram dessa revolução científica, né? Copérnico, Galileu, Newton e os outros contemporâneos que trouxeram coisas que não se tornaram hegemônicas, que são considerados erros do ponto de vista científico, certo? Eu lembro que tem uma comparação mesmo com uma afirmação teórica sobre algum experimento do Thomas Hobbes com um de outro pensador. E aí fica aquela coisa de que quem se tornou predominante é quem estava certo. Mas o outro, que não se tornou predominante, contribuiu através de uma formulação que, apesar de errada no momento, mas pôde fazer com que a certa pudesse se estabelecer, já que colocou uma questão sobre. Então, ele chama a atenção disso, como a gente já viu aqui na playlist sobre o Feyerabend, certo? A questão do erro, da discordância, né, epistemológica. Bom, aí ela vai concluir aqui esse subitem dizendo que isso vai levar ao posterior modelo de Thomas Kuhn, que leva em conta a questão social, a questão sociológica, no momento da formulação científica e no estabelecimento daquela formulação como sendo hegemônica, né, como sendo aquela que predomina. Deixa eu ver, ela vai entrar aqui nas considerações finais do capítulo. Acho que dá para concluir aqui, porque é curto. Ela vai dizer aqui: por isso, desenvolveu um novo conceito de revolução científica, né, no caso Coiré, paralelamente descreve as rupturas do pensamento filosófico. Grosso modo, o pensamento filosófico seria, para Coiré, intrínseco ao pensamento científico estrito sensu. A partir dos trabalhos de Coiré, tem-se um novo conceito de revolução científica. E aí, realmente, o próprio Thomas Kuhn fala que foi ele que deu origem a essa noção de revolução científica com um processo de transformação e ruptura também. Coiré, para ele, a astronomia copernicana não traz apenas um novo arranjo dos círculos, mas também o que ele chama uma nova imagem do mundo e um novo sentimento de ser, do ser. Já que a percepção do universo muda, né, a percepção sobre si mesmo também muda, pelo menos é o que ela está dizendo aqui nessa conclusão dela sobre o capítulo. Coiré deu ênfase ao longo dos seus trabalhos às questões teóricas da ciência e também às questões filosóficas inerentes. Quer dizer, basicamente a epistemologia, né? A filosofia da ciência e a epistemologia. E aqui está assinalado Coiré, a influência sobre Thomas Kuhn, que é o autor do próximo capítulo que a autora trata. Vai trazer a questão da pluralidade, que é algo que o Thomas Kuhn vai desenvolver, mas não chegou a desenvolver totalmente. E trazendo os aspectos fundamentais das transformações científicas. Que aí vai vir a grande contribuição do Thomas Kuhn a partir do próximo episódio. Eu espero que você fique ligado aí para saber mais sobre a historiografia da revolução científica. É isso aí, até o próximo episódio. Então foi isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, certo? Não se esqueça de se inscrever no canal, dê like no vídeo, comente e compartilhe. Não se esqueça também que você pode ser um membro do canal clicando em Seja Membro, tá logo aí embaixo. Você pode ajudar o canal através do Valeu, esse coraçãozinho com cifrão, clique nele, dê uma ajudinha pro canal. E você pode ser um apoiador do canal através do Apoia-se, certo? Primeiro link na descrição, você vai para o Apoia-se e se torna um apoiador do canal. Vá lá, dê uma olhada para você ver que o projeto é interessante. E dê uma olhada também nos meus livros, certo? Aí no segundo link da descrição você vai achar o caminho para o Clube de Autores, onde tem todos os meus livros. De lá você pode ir para a Amazon, se você quiser. E lá também tem todos os meus livros. É só você clicar aí no segundo link da descrição e dar uma olhada nos títulos que tem lá, certo? Tem literatura, tem filosofia, tem sociologia, certo? Valeu, até o próximo vídeo.